E o Flamengo sondou a contratação de Malcom, ex-jogador do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta como é que essa história termina e fala também sobre a grande festa preparada pelo torcedor do Palmeiras na despedida do time antes do embarque para os Estados Unidos. Preciso te atualizar sobre Soteldo, que será jogador do Fluminense. Tem também novidade no São Paulo. Existe alguma chance de mudança nos name rights do estádio do Tricolor? Para completar, como o Botafogo vai pagar a compra de Arthur Cabral? Te conto também sobre um vacilo grande de Santos e Palmeiras em relação a uma grande joia do futebol mundial. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre Memphis Depay. O atacante do Corinthians fez um dos gols da sua seleção na vitória por 2-0 contra a Finlândia fora de casa, eliminatórias para a Copa na Europa. Já Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, prepara duas mudanças para o confronto de terça-feira contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Estevão e o Rafinha no lugar do Estevão e o Matheus Cunha no lugar do Richarlison devem ser essas as novidades em relação ao time que empatou em 0-0 contra o Equador na quinta-feira. Quero contar também que a França venceu a Alemanha por 2-0 na manhã desse domingo, garantindo o terceiro lugar da Liga das Nações. Importante lembrar que a Alemanha fez um bom primeiro tempo, mas não marcou gols. A França foi mais efetiva e no segundo tempo foi bem melhor do que os alemães. Tá rolando agora, enquanto eu gravo, a final, Portugal e Espanha. A Espanha já teve na frente 1-0, Portugal chegou ao gol do empate, a Espanha fez 2-1, Portugal empatou de novo. Durante a live, que vai acontecer mais tarde, estaremos ao vivo para debater e discutir detalhes da final da Liga das Nações. Beleza? Bora falar agora sobre um vacilo gigante do Santos e do Palmeiras em relação a um brasileiro que parece ser extremamente promissor. Eu me refiro a David Mackenzie, 14 anos de idade, nasceu em Ilha Comprida e é filho, Ilha Comprida no litoral de São Paulo, e ele é filho de um nigeriano. Foi descoberto pelo Santos de uma maneira até curiosa. Pelo menos 40 pessoas entraram em contato com o Orlando Rolo, enquanto o Rolo era vice-presidente do Santos, em 2018, para falar sobre esse menino, que na época tinha só 8 anos de idade. Rolo, você precisa olhar esse menino, Rolo, esse menino é muito promissor, até que um delegado de Ilha Comprida fez contato com o Orlando Rolo, que é policial, e aí o Rolo precisou dar um pouco mais de atenção, mandando uma equipe de olheiros do Santos para assisti-lo de perto. Os olheiros voltaram encantados, ainda assim o Rolo pediu que um outro observador fosse até a Ilha Comprida sem que ninguém soubesse, e ele também deu aval para a contratação. A partir daí o David foi contratado para treinar no futsal e o Santos também prometeu dar um emprego a seu pai. Essa era uma das exigências para que o acordo fosse adiante. Mas o então presidente José Carlos Pérez, ao tomar conhecimento de que o Santos precisaria contratar o pai, alegou que não havia dinheiro para isso, e o Santos desperdiçou a oportunidade de contar com um menino que está se mostrando extremamente promissor. Antes de estourar de vez, ele ainda passou pela base do Palmeiras. O que eu consegui apurar é de que a exigência para que o irmão dele também fosse participar e integrar as categorias de base do Palmeiras acabou melando o acordo. No final das contas, o David Mackenzie virou jogador do Sporting de Portugal e nesse final de semana assinou seu primeiro contrato oficial com o clube. E em Portugal existe um movimento bem grande para que ele se naturalize português e possa jogar nas categorias de base da seleção lusitana, tudo isso com apenas 14 anos de idade. Bora falar agora sobre o Botafogo. Como é que o Botafogo vai pagar a compra de Arthur Cabral? Centroavante que vai custar 15 milhões de euros, sendo 7 milhões e meio de euros à vista. A gente está falando de mais ou menos 47 milhões de reais. A outra metade, mais 47 milhões de reais, pagos em duas parcelas mais para frente. Importante contar só a título de comparação que o Igor Jesus, 3 anos mais novo do que o Arthur Cabral, troca o Botafogo pelo Newcastle, ou melhor, pelo Nottingham Forest, por 20 milhões de euros. Confesso que eu, na condição de dirigente do Botafogo, não faria esse negócio. Eu acho que a diferença entre 5 milhões de euros para o Igor Jesus em relação ao Arthur Cabral, levando em consideração que ele é 3 anos mais novo do que o Arthur, faz com que o Igor tenha um valor maior. Pois bem, o Arthur Cabral vai assinar um contrato de 3 anos e meio, está embarcando nessa segunda-feira diretamente de Portugal rumo aos Estados Unidos, onde vai se encontrar com a delegação botafoguense que participará do Super Mundial de Clubes. Arthur Cabral, que desde que tocou o Palmeiras
pelo Basel da Suíça, marcou 102 gols na Europa, pelo Basel, pela Fiorentina e também pelo Benfica. Preciso falar agora sobre a chance de o São Paulo trocar os name rights de seu estádio. Só para lembrar, em dezembro de 2023 o São Paulo assinou um contrato de 3 anos com a Mondelez, que fez da marca Bis de chocolate a parceira do nome do São Paulo. A partir de então, a gente tem chamado o estádio do São Paulo de Morumbis, numa alusão a Morumbi e o Bis. Pois bem, o contrato se encerra em dezembro do ano que vem. E já me perguntaram se existe alguma possibilidade de o São Paulo estar buscando um outro parceiro. A resposta é não. Hoje todo o foco está na renovação desse vínculo. O presidente Júlio Casares disse o seguinte, abre aspas, a expectativa é de que a gente estenda o atual contrato. A marca está satisfeita, nós também, assim como o público. Foi uma ação muito bem sucedida para todos. Acredito muito que eles vão permanecer e com novos valores. O presidente Júlio Casares já dando a entender que quer mais dinheiro. Só para lembrar que o São Paulo fechou um acordo de 75 milhões de reais fixos por 3 anos. Isso equivale a 25 milhões de reais por ano. Quase todos os acordos de name rights de estádio sempre tiveram muito mais duração, 10, 15 e 20 anos. Esse acordo do São Paulo com o Morumbi foi menor, também por conta da reforma com a W Torre, que parece cada vez mais impossível de sair do papel. Agora te falar sobre Soteldo, o atacante pediu para deixar o Santos e deve ser anunciado em breve como reforço do Fluminense. O venezuelano, que serve a sua seleção durante essa data FIFA, ficou muito preocupado com a possibilidade de Santos e Fluminense não chegarem a um acordo. A primeira proposta do Flu até foi aceita em termos de valor pelo Santos, mas o Santos queria pagamento à vista. O Fluminense melhorou um pouquinho a oferta, resolveu pagar em menos parcelas e a partir do pedido do Soteldo, o Santos concordou com o acordo. Agora os departamentos jurídicos de Santos e Fluminense acertam os últimos detalhes para que ele possa ser inscrito como reforço do Fluminense até 10 de junho, ou seja, terça-feira, quando se encerra a janela de inscrições para o Super Mundial. A ideia do Fluminense é contar com um atacante venezuelano para a disputa do torneio, marcado para começar em 15 de junho. Só para arrematar, importante lembrar que o Santos havia comprado o Soteldo por 3 milhões e 700 mil euros, valor que garantiu ao Peixe 50% dos direitos econômicos. Preciso te contar agora sobre a enorme festa feita por torcedores do Palmeiras na despedida do time nesse domingo do Brasil. O Palmeiras embarcou rumo aos Estados Unidos, onde disputa a partir de 15 de junho o Super Mundial. E houve uma festa bem grande na frente do centro de treinamento, com algumas centenas de torcedores. Corredor verde, fotos, deu para perceber também os jogadores do Palmeiras muito empenhados em demonstrar carinho e afeto, especialmente para os torcedores que conseguiram estar mais perto do centro de treinamento. Despedida importante para um time que vai para a maior competição dos últimos tempos. O Super Mundial de Clubes paga cotas extraordinárias, somente a presença dos times brasileiros assegura 85 milhões de reais. Cada vitória no Super Mundial garante mais algo na casa dos 12 milhões de reais. E a classificação para o mata-mata também tem prêmios extraordinários. Palmeiras que estreia no dia 15 contra o Porto, joga no dia 19 contra o Al-Ahly e fecha sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami. Se for primeiro do seu grupo, pega o segundo colocado do grupo B. Se for segundo colocado, pega o primeiro do grupo adversário. Caso fique em terceiro ou quarto, volta para casa. Importante lembrar que o confronto de oitavas de final deve ser bastante difícil. O grupo B tem, por exemplo, o PSG, o atual campeão da Champions, o Atlético de Madrid e também o Botafogo. Quero encerrar o vídeo para falar sobre Malcom e a chance de o atacante revelado no Corinthians pintar como reforço do Flamengo. Informação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o Fla foi buscar informações junto ao staff do jogador, mas dá para dizer que a chance desse negócio ir adiante é zero. O Malcom é titular absoluto no Al Hilal, tem salário de 8 milhões de reais por mês e havia sido comprado junto ao Zenit por 60 milhões de euros. Hoje dá para dizer que o Malcom é um dos atacantes brasileiros com maior valor de mercado, por conta do quanto foi investido na sua contratação e também do seu salário, nome completamente fora da realidade. Se de fato alguém do Flamengo sondou ou cogitou essa possibilidade, viajou na maionese.
porque o Malcom, se for para deixar o Al Hilal, será para jogar em um grande do futebol europeu. Resta saber se esse tipo de proposta pode aparecer. Temporada, a última, a atual, de 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Na primeira temporada, na Arábia Saudita, 52 jogos, 25 gols e mais 12 assistências. Só para completar o noticiário do Flamengo, Jorginho é reforço do Fla, tem treinado com o time e embarca junto do restante do elenco rumo aos Estados Unidos. As negociações com o Carrascal ainda não terminaram. O Flamengo já fez 3 propostas, mas ainda não chegou aos 15 milhões de euros exigidos pelo Dinamo Moscou. O Flamengo tem até terça-feira para concretizar essa negociação, para inscrever o atleta. Caso contrário, deve contar com o Carrascal apenas a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre de novo. Você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7. Tem a live do Nicola. Tchau!